Estou aqui com o CEO da Pulse, Alan Barros. A Pulse é uma agência de publicidade especializada em varejo e ele veio aqui conferir o que há de novidade, claro, na NRF 2020, realizada em Nova York, a feira promovida pela National Retail Federation todos os anos em janeiro, aqui nos Estados Unidos. Alan, primeiramente, bem-vindo, obrigada aqui pela companhia na NRF. Eu que agradeço o convite, a Band sempre é super parceira da gente, é um prazer estar aqui contigo. O Alan tem acompanhado aí várias palestras, o que dá, né? Porque é muita coisa para ver, a feira em si é enorme, tem mais de 800 expositores, a gente fica meio perdido porque é tanta coisa bacana para olhar, que é difícil até fazer uma curadoria. Mas do que você viu aí, por aí, o que você achou que realmente é diferente, é algo que a gente ainda não tem no Brasil, ou até talvez o contrário, coisas que a gente já vê no Brasil e aqui ainda são novidade, o que você pode apontar para a gente? O meu foco esse ano foi sempre olhar o que dá match com o mercado brasileiro, né? Porque tem coisa que está aqui no mercado americano que não dá para a gente levar para lá ainda. O que me chamou muita atenção é como você lida com os dados, né? Tem muita informação, tem muito serviço, tem muita empresa especializada em como você gerencia esses dados. Acho que a gente está bem aquém. Esse é um abismo que o varejista brasileiro sofre hoje, em como ele lida com essas informações. A gente lida olhando para o passado. Aqui eu vi muita coisa já mostrando o que você faz com essa informação de uma forma preditiva, que vai indicar o que o teu consumidor vai querer lá na frente. Explica melhor pra gente, como que a gente lida hoje, então, olhando para o passado e como se usa olhando para o futuro? Bem prático, né? Um varejista, você tem um varejo de moda, você sabe que a tua consumidora comprou hoje um sapato, então você vai oferecer para ela uma saia. Isso é o básico de uma gestão de CRM bem feito com dados. A daqui, eles já deram um passo à frente, lidam também com as informações baseadas nas emoções desse consumidor. Então, voltando no mesmo exemplo, eu entender que essa mulher está de olho nas informações, que ela está no momento que ela quer as coisas em vermelho e que ela está de olho em uma viagem para a França e que faz sentido então integrar esses dados e oferecer um vestido vermelho com o que saiu na última moda lá na França. Então é antecipar o que o consumidor está pensando e não só retratar o que ele já fez no passado. Como você faz isso, então, com dados com hoje? Informações. As redes sociais te municiam de muitos números. O que o teu cliente deixa de informação quando ele visita a loja. Aqui mostrou que a loja do varejo do futuro vai ser um Big Brother, né? Se você visitar os expositores, é câmera para todo lado, você mensurando não o que o consumidor está comprando. Porque a nossa forma de ver dados hoje é o que ele comprou comigo e o que ele não comprou, mas que ele deixou de informação no PDV que eu não registrei. Então, esse para mim é o dado do futuro. Você está com o seu PDV totalmente habilitado para ler essas informações do seu consumidor. Não é à toa que falam que o dado é o petróleo, né? O novo petróleo, né? Para quem souber aproveitar, souber usar. O que me chamou a atenção e eu volto para o Brasil com essa missão é isso. Vamos olhar os dados para frente. Uma outra tendência importante que eu percebi sobre tempo. Você tem que conseguir melhorar, otimizar o tempo do seu cliente no seu PDV. Tempo é o bem mais precioso do ser humano hoje, é o que todo mundo busca, é ali que talvez você consiga aumentar a tua margem, aumentar a tua rentabilidade, se você conseguir no teu processo de venda economizar tempo para o seu cliente. É padrão, isso acho que a gente tem que levar para o Brasil, tem várias ferramentas para isso também. Que ferramentas, por exemplo, que a gente tem aqui, vários expositores, aliás, tem aqueles self-checkouts ou leitores de produto que não, enfim, o atendente mesmo, que tem um atendente, um caixa, ele não precisa passar o produto, lê o código de barras, o produto já tem um scanner, né? O caixa tem uma espécie de scanner que lê o produto e ele passa rapidamente. O pagamento já é algo que é facilitado também, né? Sem contato e tal. Como mais isso pode acelerar? A recomendação que eu vou fazer para os meus clientes é investir muito no collect, né? O consumidor ele vai comprar no celular, o celular está na mão dele o tempo todo. É o produto que a gente mais usa, né? Se você pegar do momento que você acorda, você vai dormir, o que você mais usou durante o dia foi o seu celular. Então, que forma que eu integro o meu varejo físico com o meu mobile e de que forma que eu ganho o tempo do meu cliente dessa forma. Então, eu vi muita coisa nesse sentido. O varejista não é você abdicar do varejo físico ou focar no e-commerce, não é isso, é a integração. E você ganha tempo do seu cliente se ele escolher um produto e for direto
não precisar passar por todo o processo do varejo físico. Eu fiz uma experiência na Nike que foi incrível. Você entra no site, escolhi lá 3 tipos de tênis. Coloquei no aplicativo e eu entrei na loja da Nike, tinha uma caixinha que eu já podia, meus 3 modelos que eu escolhi já estavam prontos para mim experimentar. Eu abri a caixinha, olhei qual que eu queria, aí perguntei para a vendedora, e agora, o que eu faço? Não, pode ir embora. Falei, como assim? Mas eu escolhi um só. Não, devolve os 2. Na caixinha, o que você escolheu, você pode ir embora, já vai estar na sua conta. Então, isso para mim é ganhar tempo do cliente, é integrar o físico com o digital. Eu acho que isso o nosso mercado pode fazer, né? Tem que dar esse passo. Você deu um exemplo bem bacana, porque no caso do tênis aí, quer dizer, você tem que experimentar de qualquer maneira, né? Tem que experimentar. Você pode até não querer, mas exato. O tempo de eu ir pro caixa. E é muito legal porque tem uma entrada diferente na loja. Você nem entra naquela entrada tradicional, você entra por trás da loja, vai num lugarzinho, tem lugar para você sentar, você passa o QR Code do celular no receptor, a caixinha já abre, meus tênis já estavam lá, não esperei chegar, os tênis já estavam, assim. É excepcional, uma experiência incrível. Por meio de um aplicativo da própria Nike. Da própria Nike. Esse aprendizado eu estou levando para o Brasil, a gente tem que evoluir muito nisso. A vantagem é que o empresário brasileiro ele é muito versátil. Talvez a gente não tenha o recurso financeiro para investir na mesma forma que eles investam aqui, mas a gente pega uma ideia como essa e faz uma adaptação rápida para o nosso mercado. É essa inspiração que a gente busca na NRF. Eu ia comentar, voltando um pouco à questão do self-checkout, que lá no Brasil, eu me lembro, talvez menos de 10 anos atrás, houve uma modinha, digamos assim, de self-checkout em lojas de varejo de moda, por exemplo. Exato. E aí não deu muito certo, não sei exatamente porquê, as lojas tiraram todos os self-checkouts e voltou o caixa normal, as que estavam testando, enfim. Agora isso já é mais comum e eu vejo que os consumidores estão mais dispostos a usar no supermercado, né? Sim. Porque são filas menores, enfim, talvez... Farmácia, verdade, Tem alguns setores, você acha, que você falou que o varejo brasileiro é muito versátil, né? Se adapta a tudo. Mas tem alguns setores que você vê que se adaptam melhor, assim, ou falta, talvez, para quem não adere a essas novidades, um pouco de insistência mesmo no aculturamento do consumidor? Eu acho que a gente não pode ser 8 e 80, né? O varejista ele tem que dar opção para o seu cliente. Eu acho que todo segmento de moda é permitido, um segmento que cresce muito, que é cosmético no Brasil. Por que não? Né? A mulher já sabe o que ela quer comprar e tem aquela coisa compra recorrente. Tudo que é compra recorrente, você consegue tirar o atrito do processo de venda. Eu acho que sim, tem N possibilidades. Uma outra frente que eu vi aqui que é bem importante é como é que você minimiza o desconforto de quem consome no e-commerce. Então, comprei uma peça de roupa e não gostei. O que eu faço? O processo de devolução é muito chato no Brasil, é um processo que te desanima comprar de novo. Você desiste até de devolver, às vezes. Às vezes. Aqui, a Nordstrom mostrou um exemplo incrível. Ela tem umas caixas na frente das lojas, você vai ali, põe o número do teu pedido, põe no saquinho, encaixa na caixa, acabou. Você já fez a devolução. Então, assim, isso a gente está muito atrás. E isso não é sobre ter capacidade de investir em tecnologia, é sobre processo. E eu acho que isso é uma coisa que o nosso varejo precisa evoluir muito, em como minimizar e como mitigar essa dor de cabeça pós-compra que ainda existe no nosso varejo. Com certeza, fala-se muito aqui nessa questão da logística reversa, né? De como vai se resolver isso, né? Muito. E a gente está bastante atrasado. Bastante, infelizmente. E a questão da sustentabilidade? O que você viu por aqui? A gente fala muito disso no Brasil. Em São Paulo, essa semana, houve a aprovação de uma lei, inclusive proibindo o uso de plástico, não só de canudo, mas o fornecimento, né, de colher, talher de plástico, enfim, nas lojas. Uma super polêmica, isso sempre gera polêmica. E as pessoas vêm e falam, mas só por causa de um canudo, é uma moda e tal, que exagero, que mimimi. Mas é fato que é uma preocupação do consumidor hoje, né? O consumidor está mais preocupado em saber se o produto que ele está usando, como ele foi feito e como ele será descartado depois também, né? O que você viu por aqui sobre isso? Eu vi ontem uma palestra que fala de um movimento que já existe, chama Loop, que ele é um movimento focado em inovação, mas eu achei muito interessante porque ele fala de inovação, mas na verdade ele volta lá para o básico nosso, que poxa, será que os produtos que a gente consome de uma forma regular, com recorrência, eu não posso utilizar uma embalagem retornável? O meu shampoo, o meu refrigerante, o meu leite,
que era, se você pensar no passado, você comprava o leite de garrafinha, o refrigerante de garrafinha, só que eles deram um passo além, eles criaram um mecanismo, um processo logístico para os varejos que são participantes desse movimento conseguirem criar esse ambiente. Achei incrível, eu acho que parte de uma conscientização do varejista e do consumidor, mas eu acho que o momento está propício para isso. E tem que acontecer, não é possível, é uma geração de desperdício. Ele, durante a palestra, ele deu alguns números, por exemplo, de embalagem de shampoo, que é uma loucura, e é uma coisa que você usa todo mês, você não precisa, né? Você poderia só comprar um refil e colocar dentro de um recipiente que você vai usar sempre. Então eu achei bastante interessante esse movimento, e principalmente porque eles conseguiram operacionalizar a parte logística disso. Como que eles fazem isso? Porque é complicado mesmo, porque eles lidam com várias marcas diferentes, produtos e marcas diferentes. O varejo é sobre escala, porque nada que você faz no varejo que não tenha escalabilidade é viável. E o que eles fizeram? Quando você condensa 4, 5 grandes fabricantes, uma Coca-Cola, uma Procter, uma Unilever, são grandes players que têm um movimento grande e criam uma operação logística para administrar isso, é viável. Talvez para uma única marca só fazer esse investimento fique inviável. Quando você consolida, o que eles fizeram foi isso, consolidar várias marcas que estão com o mesmo pensamento numa operação única logística, já a serviço do varejista. É a união. Eu acho que outro aprendizado que eu levo da NRF desse ano, a gente tem que ser um pouco mais unido. Eu vi uma palestra sobre cibersegurança, que é um negócio super pertinente. O varejo tem muito dados da nossa vida. Aqui, alguns anos atrás, teve um caso enorme da Target, que teve um vazamento de dados gigantesco. E aí, na palestra, eles falam que os varejistas se uniram. Porque, assim, como é que a gente vai combater os hackers que são unidos em grandes comunidades? E o varejista sozinho se proteger é muito difícil. Então, eles criaram uma união entre todos os varejistas para criar uma proteção conjunta. Isso é uma lição também para o nosso mercado. Os varejistas no Brasil, a gente é um pouco isolado nesse sentido. A gente tem que se unir, principalmente no quesito da sustentabilidade e de segurança. Legal, isso. Tem algumas entidades que reúnem varejistas grandes no Brasil, né? Sim. Mas ainda não tem o IDV, que é fantástico, que ele faz um trabalho muito bom, mas eu acho que falta um pouco mais de união. Principalmente para alguns assuntos como esse. Não basta mais só falar, não basta mais só colocar na pauta. Como é que você vai para uma ação efetiva? Eu acho que esse é outro aprendizado que eu levo daqui. A gente, além de estar na pauta com um quesito como a sustentabilidade, o que na prática a gente vai fazer para começar a mudar isso? Muito bacana. Esse foi então o Alan Barros, ele é CEO da agência de publicidade Pulse, trazendo para a gente aqui alguns poucos ainda nos insights que ele teve aqui durante a NRF. Ele que é especialista, para a gente que é jornalista, já chega aqui, já começa a pensar as coisas de maneira diferente. Para os especialistas, então, acho que é um mundo muito bacana. Enriquecedor. Todo dia você vai dormir fritando a cabeça com tanto que você vê. E a gente tem coisas... Eu me pego, às vezes, conversando com um varejista, com outro, e falo, caramba, nunca pensei por esse lado. Nossa, é mesmo. Coisas, às vezes, que são óbvias, mas só quando a gente se reúne e enfim, divide é que a gente percebe. Exatamente. E uma coisa muito importante, uma ideia mais outra ideia não são duas, né? São várias. E quando você tem aqui vários varejistas reunidos ao mesmo tempo sobre o mesmo tema, você percebe que começam a nascer grandes ideias, grandes ações. Isso aí. Obrigada, Alan, mais uma vez. Obrigado a vocês pelo papo. Esse foi então o Alan Barros, CEO da Pulse, agência de publicidade. A gente continua aqui na cobertura da NRF 2020, termina hoje, terça-feira, aqui em Nova York.